Fala galera, vamos lá para a semana 11 no retrovisor e o assunto que eu vou começar é... Parece que eu pego no pé, né, do Detroit Lions, mas não é o caso, é porque realmente as coisas acontecem e... eu não sei expressar para mim o quão inadmissível hoje em dia é um time levar um shootout. Porque as regras facilitam tanto o ataque, né, para colocar o ataque em condições de pontuar, que você terminar zerado é uma proeza. Né? E é uma proeza que esse ano, em 2020, o Lions é o segundo time a conseguir. Então isso coloca o Lions somente na mesma categoria que o Jets, o Matt Patricia na categoria do Adam Gase. Se a situação para o Matt Patricia estava difícil, agora piorou demais, né? Porque, de novo, pega mal, muito mal, você tomar um 0 em pleno 2020. Né? Então, olhando os números aqui, o Matt Stafford completou 18 passes de 33 para 178 jardas. E o ataque terrestre produziu só 40 jardas. Foi até normalmente quando você tem um shutout, alguma coisa assim, você até tem muitos turnovers. Foi um fumble só. E não capitalizaram até os problemas que Carolina teve, né? Carolina teve 2 interceptações na red zone, ou seja, o dano poderia ter sido ainda muito maior. E eles não conseguiram fazer dessas interceptações um alento, né? Parece que teve um episódio engraçado que o comentarista aqui da Fox, que estava na transmissão, era o Chris Spielman, um ex-linebacker dos Lions na década de 90. E ele estava desesperado no jogo, desesperado. Abandonou a neutralidade, estava desesperado, apelando até para que os jogadores conseguissem algum tipo de superação. Então, fica aí o meu novamente, né, a minha martelação na cabeça do Detroit Lions, que para mim era um time que deveria estar na briga desse ano de playoffs, com mais vagas, com já o terceiro ano do Patricia, alguns jogadores talentosos por lá. Eu lembro que no preview da temporada eu cheguei a considerar, né, apostar no Lions, mas eu falei, eu não vou fazer isso porque eu não estou a fim de me queimar de novo, né? Mas a cabeça, olhando o elenco, olhando as coisas, até me dizia para apostar neles mais uma vez. Enfim, tá aí o shootout que eles levaram para os Panthers de 20-0. Pela segunda semana seguida eu trago Baltimore aqui no jogo importante de playoffs. E se na semana passada eu fui mais pelo lado dos Patriots, né, ganharam uma sobrevida e os Ravens, né, ficarem atentos, dessa vez é sinal máximo de alerta para Baltimore, porque até a situação de wild card deles pode ficar complicada, considerando que eles vão jogar na quinta-feira à noite com os Steelers, né? E desfalcado de novo, com outros problemas agora de Covid. Então eles podem ficar para trás até nessa briga de wild card. E em contrapartida, a vitória para Tennessee foi vital para eles se manterem no mesmo número dos Colts, que acabaram ganhando um jogo encrespado com os Packers. Então eles não deixaram o Colts, que tem no momento a vantagem do desempate, né? Se bem que isso vai ser concluído na semana que vem, quando tem o segundo confronto direto entre eles, mas já ficar um para trás aqui seria problemático para os Titans. Eles vão e conseguem confirmar um resultado, né? Uma vitória em cima do rival que eles enfrentaram nos playoffs do ano passado, que acabou sendo um jogo bem marcante daquela corrida de playoffs. Como eu previ, o resultado da partida ficou na mão dos ataques, né? Ficaria na mão dos ataques. E o ataque de Tennessee foi melhor, especificamente no segundo tempo, quando o Baltimore parou.
E enfim, o Derrick Henry conseguiu algumas boas jogadas, aquele touchdown do A.J. Brown foi sensacional, ele empurrando a defesa toda quase dos Ravens para dentro da end zone. Então fica aí a preocupação com os Ravens e o alento dos Titans nessa corrida aí desse último terço do campeonato. Eu falei de Patriots semana passada que não seria, né, não foi um jogo de eliminação. Acho que o jogo de eliminação veio nessa, né? Perder para os Texans nessa altura do campeonato coloca o time de New England num buraco muito grande, considerando que tem uns 4 times, pelo menos, da AFC melhor posicionados na luta do wildcard. Se fosse na NFC, eles até ainda tinham alguma chancezinha, porque lá está mais embolado. Mas na AFC, os caras da frente da briga já estão meio que definidos e posicionados. Essa derrota, então, foi cruel para os planos aí do Bill Belichick. Que é de planos, né? As pretensões de playoff do Bill Belichick. Para Houston não muda absolutamente nada, mas é bom ver sempre, né? Um time que já está eliminado, mostrando brio, mostrando vontade de vencer. Preocupa muito a situação de Cincinnati. Não em 2020, que não estão competindo para mais nada há muito tempo, mas para 2021, com essa lesão anunciada do Joe Burrow, né? Eu lembro no último podcast a gente comentou que uma lesão dele seria desastroso, né? E dias depois vem a pancada no joelho e a confirmação do rompimento dos tendões, né? Dos ligamentos, perdão. E eu vou passar por um processo de reconstrução. E o negócio é que a gente não está mais no comecinho do campeonato, não. O prazo de recuperação talvez fique bem apertado para ele entrar 2021 jogando. Então os Bengals saem de uma situação de otimismo frente ao que o Burrow mostrou no começo do campeonato para o desespero, né? Porque entra tudo de volta, aquelas coisas de é o ciclo da derrota, é o ciclo do desperdício de oportunidades que alguns times, né, estão constantemente envolvidos. O head coach Zac Taylor falou que não era culpa dele, mas eu não quero jogar também o nome do cara. Mas eu falei isso no podcast, cara. É inadmissível que o treinador não tenha visto ter analisado a situação. Vencer jogos não queria dizer mais nada para os Bengals esse ano, né? Todo mundo já tinha visto que o Joe Burrow era um quarterback NFL, né? Tá muito claro que ele era um quarterback NFL. O que cabia ao Zac Taylor como líder do ataque fazer era esquematizar o jogo para proteger ele um pouco melhor, já que não tem como fazer milagre em cima da performance individual e comunidade da linha ofensiva. Já dava para ver que não ia funcionar. Então o que ele precisava fazer era proteger esquematicamente, com passes mais rápidos, movimentação para fora do pocket do Burrow, que deixa ele, né, mais facilita a percepção de chegada do defensor, jogo de corridas. Eu sei que o Joe Mixon estava fora, mas e daí? Bota outro cara para correr, cara. Não importava. O que não podia era o Joe Burrow ter tantos snaps segurando a bola por tanto tempo num pocket vazado como era o de Cincinnati. Isso era uma questão de tempo até ele se machucar. Tempo e sorte na gravidade da lesão. O tempo veio logo depois que eu mencionei isso, e a gravidade não foi a pior possível, poderia ter sido pior, poderia ser um caso meio que Alex Smith e tal, mas é um caso grave de rompimento de ligamentos, e sabe-se lá quando que ele vai estar apto para jogar e quando que vai estar com a confiança, né, com a preparação
física que precisa para render em alto nível. Ou seja, é a perda de tempo, né, que os Bengals vão ter naquele conceito de você maximizar o contrato de calouro de um quarterback que é capaz de te trazer vitórias. No up and down, eu vou para um jogo que foi tenso, né? Que foi Indianapolis Colts e Green Bay Packers. O Indianapolis conseguiu segurar uma vitória que às vezes parecia distante, às vezes parecia na mão, mas o Rodgers conseguiu recolocar os Packers no jogo, levar para a prorrogação, e lá na prorrogação um fumble coloca os Colts na posição do field goal da vitória. Então, do lado de Indianapolis, eu quero destacar o cornerback, o Rock, e assim, ele interceptou o Rodgers uma vez e tá cada vez mais dando mostras do jogador que consegue colocar seu atleticismo no caminho, na trilha, né, de se tornar um jogador, né? Não só um atleta, mas um jogador. Então, acho que mais um tempinho aí a gente vai estar bem confortável com esse nome, que o Rock é assim. Por sua vez, quem não consegue sair, né, dessa faixa de atleta para jogador é o recebedor dos Packers, o Marquez Valdes-Scantling. Por muito tempo, né, a torcida do Packers pega no pé dele por causa de drops e às vezes uns posicionamentos errados. Dessa vez ele solta a bola. Ele participou de um lance decisivo, né, no drive final que levou a partida para a prorrogação. Mas aí lá no overtime ele solta a bola. Cruel. Cruel. Então o Marquez o Valdes-Scantling provavelmente está na marca do pênalti aí na off-season que vem. Vamos lá para os destaques da rodada. Tivemos muitos destaques ofensivos. Eu acabei resolvendo ficar com o Travis Kelce, o tight end dos Chiefs, que é um pesadelo de cobertura, de matchup, né, para os coordenadores defensivos. E claramente os Raiders era o jogador que mais preocupava os Raiders, que testaram várias combinações contra eles, poucas vezes deram certo, né? O Kelce consegue receber 8 passes de 10 targets para 127 jardas e o touchdown final que sacramentou a vitória dos Chiefs. Em média de 15,9 jardas por passe. Números de wide receiver mesmo, né? Ele é um tight end diferente. Nessa partida, não é a primeira vez, mas nessa partida ele até teve impacto no jogo de corridas como bloqueador. Eles estão sabendo colocá-lo em situações de bloqueio que ele consiga dar esse incremento. Foi interessante ver pelo menos umas 2 vezes ele bloqueando. Então, é um jogador que é por onde talvez quem o Patrick Mahomes mais confia nas horas críticas, né? E quem o Andy Reid sabe que pode brincar com a cabeça do adversário e o medo do adversário. Então, o Kelce é o destaque dessa rodada. No defensivo, eu vou pro Cameron Jordan, dos Saints, né? Os Saints conseguiram muitos sacks no Matt Ryan. O Cameron Jordan conseguiu 3 deles e deu o tom, né, do que seria a partida. Ano passado, quando o Brees se machucou e o Ted Bridgewater entrou e ganhou os jogos, né, a defesa teve um papel fundamental naquelas vitórias, né? Ela ajudou a compensar a ausência do Brees. E o que aconteceu aqui contra a Atlanta foi um bom sinal de que isso pode se repetir, né? Então, a defesa dos Saints, que tem jogadores experientes, né, talentosos, tem que ser agora o cartão de visita do time, né? Tem que impor
o respeito que ela merece. E para isso precisa de performances como essas contra os Falcons e especificamente do Cameron Jordan, que quando está em dia de terror, ele é imparável, né? Um jogador impressionante, depois de tanto tempo continua impressionante. Enfim, ele ainda ajudou não só na pressão, mas eles também limitaram os Falcons a 52 jardas de corrida, faz parte aí do bolo que fez o Cameron Jordan meu destaque dessa semana. Em Special Teams eu vou voltar na partida de Baltimore e Tennessee, né? Porque rolou um fake punt, e um fake punt que proporcionou pontos para os Titans. Foi do Logan Woodside, que é um cornerback, né? Que estava ali numa função de proteção do punt, e não se pode dar mole para o quarterback nessas situações, né? Porque sempre alguém pode tentar uma gracinha. E o fake punt funcionou. Special Teams do Titans, que a gente pega tanto no pé, né? Por outros motivos, foi um dos responsáveis aqui dessa importante vitória. Para finalizar, calouro, eu vou voltar lá para o primeiro jogo que eu mencionei nesse programa, que foi Carolina e Lions. E não foi um destaque absoluto assim numérico, né? Não tivemos um calouro nessa rodada que tenha sido assim né, sem sombra de dúvidas o destaque. Então eu resolvi pegar o Jeremy Chinn, safety / linebacker, como queira, um jogador híbrido, pelo conjunto da obra até aqui. Né? Nessa partida foram 4 tackles, mas a flexibilidade esquemática dele faz ser um dos jogadores vitais dessa defesa, que às vezes faz bons trabalhos, né? A gente já viu, não é a primeira vez no campeonato que a defesa dos Panthers sai bem. É uma defesa jovem, que ainda tem altos e baixos, mas o time é quase que uma constante de bom desempenho. Na temporada, então, ele tem 75 tackles, 1 interceptação e 5 passes defendidos. É um jogador que tem uma função tática excepcional para um calouro. Galera, valeu! Quarta-feira vamos gravar o podcast e eu ainda não sei que horas, então eu vou tentar colocar lá. Eu estou me enrolando com a minha agenda na quarta-feira, mas eu vou tentar colocar lá no site. Valeu, então, até mais.